Bíblia é cheia de personagens, muitos personagens. Alguns pra gente são muito mais conhecidos do que outros. E todos eles, seres humanos que se expressam, que vivem seus dramas, que vivem suas funções e que se realizam em Cristo Jesus, com este Cristo Jesus salvando todos, estão desfilando nas páginas da Bíblia. Mais reais do que qualquer coisa real que a gente conhece, esses seres de carne e osso estão ali realizando coisas que nós somos incapazes de fazer por nós mesmos e dizendo pra gente que com Cristo essas coisas podem ser realizadas. Mas a Bíblia não fala só disso. Esses personagens estão ali fazendo coisas também que de tão ruins nós nos assombramos quando a Bíblia, através de personagens dela contidos, levanta espelhos na nossa frente, mostrando uma monstruosidade que às vezes a gente tenta esconder. Mas a Bíblia, conforme eu disse, é um livro real, falando de seres reais, na realidade do pecado que Jesus veio interferir. É mais fácil lembrar de João Batista do que lembrar de Amós, talvez, porque não é um personagem tão dito. Agora, Jonas, por exemplo, é uma história que ocupa páginas de historinhas infantis e nós falamos mais dele do que de muitos outros. Como no livro de Juízes, por exemplo, nós falamos mais de Sansão do que falamos de Baraque, talvez. Mas de todos os profetas do Antigo Testamento, talvez ali competindo e perdendo um pouco para Moisés, que cá para nós, Moisés é quase imbatível, temos Elias. Ele é o grande profeta do Antigo Testamento. Muito citado, Elias está na Bíblia toda e há muitas referências a ele. Elias é um profeta herói, Elias tem muitas características e Elias ressurge. Sim, uma das grandes características deste profeta é a maneira como a Bíblia fala que ele ressurge. Aliás, Elias não experimentou uma coisa que todos os carnais experimentam, com raríssimas exceções. Elias não morreu, Elias está vivo e Elias é alguém, portanto, que deve ser estudado, admirado, procurado entender, porque ele está vivendo uma experiência que todos nós buscamos, o de subir ao céu, viver uma vida com propósito e poder ser, fazer, viver e ser espelho para outros, para a glória de Deus. Com Elias nós conversamos e também vamos conversar com as pessoas que ele enfrentou. Está só começando, eu te espero nos próximos minutos do Fé para Hoje. Eu tenho um recado para dar para você, pai, educador, que vive o desafio de formar um novo ser, um cidadão que precisa trilhar caminhos corretos e cumprir o objetivo que Deus pensou para uma vida. Uma educação com objetivo e uma educação de forma feliz. Há quem diga que filhos não vêm com manual. Deus contraria essa frase, porque ele diz: sim, eu te trouxe um manual, e o manual é a Bíblia, e nela encontramos orientações precisas e eficazes que nos ajudam a educar com eficiência e levar nossos filhos aos pés do Salvador. A Novo Tempo preparou para você esse manual de estudos da Escola Bíblica do Novo Tempo, onde você pode absorver e adquirir informações importantíssimas que vão ser auxílio fundamental na arte de educar, essa arte de formar um novo ser no caminho do Senhor. Esse estudo bíblico, esse manual chega até você totalmente de graça. É só você falar com a gente, simples assim. Você liga para cá, manda uma mensagem, fala com a gente e em instantes você deixa algumas informações, somente aquelas que a gente precisa para enviar o material para você. E quanto que você paga pelo envio? Nada também. Portanto, a escolha agora é sua. Nós e os Anjos da Esperança escolhemos que vamos fazer isso, estendendo a mão e te mandando esse auxílio fantástico. Você adquire o material sem gastar nada, se torna um aluno da maior escola bíblica que temos aqui, a Escola Bíblica do Novo Tempo, e já se beneficia e os seus filhos muito mais ainda. Fala com a gente, manda mensagem, liga, acesse esses números, esse canal de informação que está aparecendo para você aqui e espere que em dias esse manual vai chegar até a sua casa e que Deus o abençoe nessa tarefa, e Ele já está te abençoando com essas informações maravilhosas que chegam até você. Elias é um
profeta que ocupa uma categoria especial na forma como Deus se comunicou com a gente. Há uma informação muito importante da Bíblia que a gente precisa ter em consideração na forma como Deus se revela. A primeira é: Deus, o Deus de verdade, o Deus da Bíblia, ele é um ser revelador. Da mesma maneira que a gente compreende Deus nas suas características, onipotência, justiça, amor, onipresença, onisciência, há algo do Deus de verdade que precisa ser colocado na sua lista da maneira como você o conhece. Deus quer se fazer conhecer. Ele é um Deus revelador. A gente gosta de dizer que nós buscamos a Deus, mas isso de fato nunca aconteceu. Ele é que nos busca. A gente gosta de dizer às vezes que nós descobrimos ou compreendemos alguma coisa sobre Deus, mas isso também nunca aconteceu. É Deus que nos conta, Ele se revela, Ele vem até nós e Ele diz coisas sobre Ele mesmo. Não conseguimos descobrir mesmo de fato coisas sobre Deus. Ele que se aproxima da gente, aquela distância toda é percorrida. Vou repetir, isso é importante. Deus é um Deus revelador que dá testemunho de si mesmo. Uma das formas em que Deus gosta de se revelar, preferiu se revelar e na sua infalibilidade Ele escolheu falar com você é através de outros seres humanos. Sim, Deus fala através da natureza, Deus fala através das nossas relações, Deus fala através dos astros, Deus fala através de toda a obra criada. Deus fala, mas na complexidade da sua revelação, Ele escolheu falar por pessoas. E revela-se através de pessoas. Ele manda mensagem para essas pessoas. Esses porta-vozes nós chamamos de profetas. Então anota aí, porque isso é muito importante. Profeta, ele é, antes de qualquer coisa, um porta-voz. É na palavra original, escrita na Bíblia em hebraico, navi, ou seja, aquele que fala no lugar de outro. E veio a palavra do Senhor complete o nome do profeta, e ele transmite para o outro. E os profetas usaram formas, muitas vezes criativas, outras foi Deus disse para eles exatamente como fazerem, mas os profetas comunicam-se com aqueles que são o alvo da comunicação de Deus. Uma boa parte das vezes você vê os profetas colocando ali muitos recursos que eles obtêm para falar e usam o vocabulário que eles têm, os recursos que eles têm, às vezes de uma forma mais lúdica, mais teatral, mas é necessário ver o esforço do profeta de comunicar a mensagem recebida. E olhando para a Bíblia, uma coisa salta do ofício profético: não há profetas voluntários. Eles são chamados e quando eles são chamados, eles aceitam o chamado. Não tem ninguém levantando o dedinho e falando: Senhor, eu quero ser um profeta. Não, os profetas estremecem diante da realidade de ser chamado para dar uma mensagem. Assim, os profetas, eles não falam só coisas que vão acontecer no futuro. Há profetas de todas as formas falando de muitas coisas. Por exemplo, Moisés escreveu o livro de Gênesis. Se Moisés escreve o livro de Gênesis e aquilo que ele descreve, por exemplo, como a criação, a entrada do pecado e o dilúvio, Moisés está escrevendo de um passado muito longe daquilo que ele viveu. Portanto, o profeta Moisés escreve sobre o passado e não sobre o futuro. Mas também há o profeta Daniel, que escreve sobre o futuro. Há o profeta João, que escreve sobre o futuro muito distante, mas bem distante ainda, porque as coisas que João escreveu, há coisas que João escreveu que estão no mínimo há 1000 anos ainda distante de nós, portanto há 3000 anos à frente de João. Então é óbvio também que quando João escreve, ele vai ver coisas para transmitir que estão muito além da realidade que ele está vivendo. Luzes, cores, sons, figuras, coisas que ainda não existiam no seu tempo, e ele se esforça para transmitir e transmite com o auxílio do Espírito Santo. Por que essas informações são importantes? Porque a maneira como Deus se revela através dos seus porta-vozes, ela é dinâmica e a transmissão também é dinâmica. Eles não receberam cartas prontas com textos prontos. Eles recebem de Deus uma ideia, uma revelação, eles vêm e transmitem. Às vezes Deus diz, como diz para Abacuque: olha, o que eu vou falar para você, escreve e diga assim. E Deus fala para ele. Outras vezes Deus mostra para ele através de sonhos, através de visões. Deus impressiona o coração, Deus chama o profeta, seleciona o profeta, e o profeta vai para o ofício de transmitir essas coisas. Há profetas que não entenderam exatamente aquilo que eles estavam transmitindo, como Daniel, que eu citei agora há pouco, e ele diz assim: olha, Daniel, encerra o livro. Isso é para dias muito distantes. Esse livro vai ser compreendido
quando ele for lido, no tempo que isso estiver acontecendo. E aí a frase que você já ouviu algumas vezes, o saber se multiplicará. Verdade, esse texto não está falando que a ciência ou a tecnologia apenas se multiplicar. Ele está dizendo que o conhecimento sobre o livro de Daniel, conforme as profecias vão acontecendo, também se multiplicaria, e essa profecia se cumpre na nossa relação hoje, quando você vê muito mais conhecimento hoje sobre o livro do que o próprio profeta tinha quando ele escreveu. Há profetas extremamente cultos, como Moisés, por exemplo, que estudou muito, Paulo, o apóstolo, que tinha muito conhecimento, muita cultura. Mas há outros, como João e como Amós, que tinham pouca cultura, e Deus os usa a todos. Mas eu quero chegar num ponto importante dessa nossa conversa sobre o profeta, para chegar até Elias, do qual você já ouviu que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Há profetas que Deus chamou para gerar um registro para todos os tempos. A gente pode chamá-los de profetas canônicos, e entenda como cânon o padrão de escrita, a Bíblia. Moisés é um profeta canônico, que isso quer dizer que Deus o usou para registrar a sua revelação, e aquilo que está registrado é uma realidade que edifica espiritualmente, transmite a verdade de Deus para todos que o seguem em todos os tempos. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, são livros de Moisés. Eles estão escritos, como Jó também, e eles são a base do cânon. Deus usa outros profetas que conforme foi acrescentando novas informações, novos livros, e assim os 66 livros que compõem a Bíblia são canônicos. Mas há profetas que Deus não usou para escrever. Eu posso citar João Batista, um profeta de Deus que não deixou nada escrito. Eu posso falar de Eliseu também, que viveu, transmitiu realidades do céu para a terra, Deus falou com ele e ele não escreveu nada. Não existe livro de Eliseu, não existe livro de João Batista e não existe livros de Elias. E qual é a função desses profetas que Deus chamou para não escrever? Se você perceber e ler a Bíblia, você vai perceber que Eliseu, Elias, João Batista e esses profetas que não têm livros deles, que não deixaram textos escritos, eles são e vivem num tempo onde eles chamam o povo para uma realidade que já foi revelada, só que eles estão longe dela. Portanto, eles têm uma função. Eles dizem uma coisa sobre Deus. Deus não desiste do seu povo. Quando o povo para de ler a Bíblia, quando o povo para de absorver informações, se entregar e se relacionar com Deus por meio da sua palavra, Deus não fica estático esperando esse povo voltar. Ele manda e ele insiste na comunhão, ele insiste na revelação e ele continua falando com o seu povo através de uma outra forma de comunicação, que é o profeta não canônico. Há uma outra coisa muito importante para você pensar. O profeta que não é bíblico, que não é canônico, ele tem a função primeira, conforme eu disse, de nos chamar de novo para aquilo que já foi escrito. Mas ele nos chama para compreender com profundidade aquilo que foi escrito. E por que disso? Porque os tempos e a dinâmica do tempo é muito diferente. Por exemplo, nos tempos de Acabe, havia uma influência muito forte dos povos vizinhos com um povo especial ali, os fenícios. E a confluência, a influência, a dinâmica da cultura que entrou em choque com a cultura de Israel, ela gerava muito ruído na comunicação. O que eu quero dizer é que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós corremos o risco de escrever a Bíblia com os nossos olhos, sabe? Ler a Bíblia com a nossa cultura, ler a Bíblia a partir da nossa vontade e começar a tirar conclusões da Bíblia que não são conclusões que Deus quer que a gente chegue. Nesse momento é fundamentalmente importante a função deste profeta. Então, nessa palavra profética, ele nos leva a compreender a Bíblia na profundidade, na clareza da intenção de Deus que está colocada lá. E nesse momento a gente pode perguntar, mas nós chegaríamos a essa conclusão sozinho? Enquanto povo, a história da Bíblia nos diz que muitas vezes nós não chegamos. Se Elias não tivesse dito, não havia ninguém chamando o povo de volta à revelação verdadeira. Como muitas vezes apareceram muitos profetas que falaram para os reis as coisas que eles deveriam fazer. Por exemplo, o profeta Natã viveu no tempo de Davi. Já estava escrito na Bíblia, não adulterarás. Portanto, Davi sabia que o que aconteceu com ele era pecado, sabia que a conspiração que ele armou é pecado, e ele sabia também o que fazer, porque já havia texto suficiente sobre arrependimento. Mas neste momento do texto bíblico entra um profeta de Deus que dá uma mensagem direta para ele, e a mensagem direta dada para Davi o chamou de volta para a Bíblia. Assim foi com Eliseu, assim foi com Elias.
Pense em João Batista. João Batista não disse nenhuma coisa que o povo já não sabia, mas as frases de João Batista levaram o povo de volta a ter uma compreensão real da Bíblia. Um povo que passou 1500 anos conhecendo a festa da Páscoa, onde o Cordeiro que morre é o Cristo que viria para morrer no nosso lugar. Mas houve um momento onde um profeta não canônico apontou para um Cristo que já estava caminhando e disse: Ele é o Cordeiro, e aplica e leva as pessoas a compreender a profecia. Essa é uma função do profeta. Então é necessário a gente refletir e nos aprofundar e concretizar algo que a Bíblia está dizendo sobre um profeta não canônico. Ele precisa ser avaliado na sua legitimidade dentro da sua função. Ele existe para nos chamar de novo para a realidade bíblica. Portanto, é pela Bíblia que avaliamos a sua legitimidade, a sua veracidade. Ele precisa fazer isso. Um profeta não canônico não existe para dizer para você apenas o que vai acontecer amanhã com você numa curiosidade, como um horóscopo, ou ler a sua mão e dizer uma coisa que interessa somente a você, mas não tem impacto salvífico. Se não te chamou para a realidade bíblica já escrita e para uma edificação espiritual, não foi Deus que colocou. É nesse cenário que surgem os grandes homens de Deus, chamando o povo de Deus para Deus, e Elias está ali. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, verso 29, começa com o nome Acabe, filho de Onri. Começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Isso não é uma informação solta, porque vem o pior depois no verso 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos andar ele nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Os nomes têm tremendo significado. Há uma parte altamente significativa no nome de Acabe, mas mais ainda quando ele se coloca em matrimônio com Jezabel. Ela é filha de Etbaal. Os filhos de Etbaal são grandes na história. O próprio Etbaal, para você ter uma ideia, o neto de Etbaal fundou a cidade de Cartago, sim, que enfrentou Roma por muitas vezes, de onde vem Aníbal, o grande cartaginês. Etbaal significa Baal está vivo. Isso é o nome dele. Para você também ter uma ideia do que é esse domínio e de como a história se desenrola nessa trama de nomes e confrontos entre Deus e Baal, quando Elias vai para Sarepta, onde há o milagre na viúva em Sarepta, aquela cidade de Sarepta é governada pelo pai de Jezabel, Etbaal, um grande fenício que gerou fenícios famosos. A palavra Puene, de onde vem as guerras púnicas, vem de fenícios. Os fenícios são os dos mais famosos adoradores de Baal. Mas agora se concentre um pouco em quem é esse personagem que está na Bíblia o tempo todo. Baal é uma figura mais que mitológica, porque Baal ele está presente na história bíblica como um grande inimigo do povo de Deus, um grande inimigo de Deus e que foi um grande sedutor, um Deus falso que seduziu mais que muitos outros o povo de Israel, que caiu diante de Baal. Na história do povo de Israel e os seus encontros com Baal tem muitas intersecções. E a história desse mais que mito, esse Deus falso tão presente no Antigo Testamento, é muito importante para a gente compreender como ele seduzia o povo de Israel. O mito de Baal, esse Deus fenício, ele traz informações muito importantes para a gente. Vai anotando aí. Baal é habitante de um monte, o Monte Safon. E a sua história começa com um conflito, quando ele não se vê satisfeito na posição que ele ocupa no panteão de deuses e deseja sentar-se no trono do rei do universo. E ali nessa luta há um conflito de relacionamento e ele tem uma esposa, a deusa que está na terra, Asherá. Baal, assim, ele habita o monte, mas ele é o Deus responsável para que os fenícios expliquem a sazonalidade.
Falando melhor, as estações do tempo, principalmente a fertilidade na relação com o tempo e com a terra, é explicada pelos fenícios a partir de Baal. Nessa sua tentativa de ocupar o trono, ele tem como punição a separação da sua esposa que habita a terra, e agora Baal está no céu, mas nem sempre no mesmo lugar nesse seu conflito. Para que Baal fertilize a terra e a terra produza frutos e filhos, nessa relação com Baal, Baal precisa ter uma relação sexual com a sua esposa que está separada dele. Então você já pode dar deduzindo. O culto a Baal é um culto radicalmente erotizado, porque os seus adoradores precisam produzir um clima para que Baal e sua esposa se encontrem. Entendeu como é que é? Mas tem mais um detalhe. Veja, se você prestou atenção, a história dele está no Monte Santo Andavas. Ele tenta ser o dono desse monte, o maior do panteão de deuses. Ele é expulso e numa guerra ele consegue ocupar um lugar, mas esse lugar é sazonal, ou seja, ele não tem um lugar fixo e no mito, em algum momento, ele vai deixar de existir. Quando nós olhamos o texto de Isaías e o texto de Ezequiel, nós vamos perceber que os personagens que ali são descritos para que a gente compreenda como foi a guerra e a queda de Lúcifer no céu, esses personagens são radicais adoradores de Baal. E na profecia é dito para eles que por eles serem adoradores de Baal, eles terão um fim como o de Baal. Foste expulso, será expulso na multidão do seu comércio. O que Deus está dizendo nesses textos para os adoradores de Baal são coisas importantes para a gente compreender. Nenhum Deus falso no Antigo Testamento é mais parecido com Satanás e a sua história do que Baal. O mito de Baal e a história real de Satanás, elas se conectam. Tanto que há um nome expresso no Novo Testamento de Baal-Zebu, que a gente fala rapidamente, Beelzebu. Então há uma questão muito importante que a Bíblia fala, que o adorador passa a ter o mesmo destino do Deus falso que foi adorado. Isso é muito sério, é um alerta quando Deus diz para a gente que o adorador dele acaba no final tendo destino e se encontrando com o Deus verdadeiro na eternidade. Ele fala a mesma coisa sobre o adorador do Deus falso, que acaba tendo o mesmo destino que o Deus falso, que é a destruição. Baal é o nome do pai de Jezabel, que tem o nome Et-Baal, ou seja, Baal está vivo. Mas há uma coisa aqui nessa história que você e eu precisamos nos concentrar para entender. Todas as vezes que Deus quis fazer uma mudança, Ele o faz usando e chamando os seus filhos e o capacitando com dons. Há uma história de uma torre que se levanta no livro de Gênesis, a Torre de Babel, quando os homens desafiam Deus na sua arrogância e na sua fome por glória. A resposta de Deus a Babel é o chamado a um homem chamado Abraão. Não, Deus não mandou fazer uma torre no lugar. Deus chamou um homem e quando em Babel todas as famílias estão juntas para ofender o Senhor, Deus escolhe uma pessoa para que todas as famílias juntas sejam abençoadas pela família dele. Contra a mornidão, Deus chama pessoas com o coração fervendo. Contra a apostasia, Deus chama pessoas fiéis. Contra a injustiça, Deus chama pessoas justas. Naquele mundo idólatra, onde parece que Baal está dominando e ganhando jardas, andando metros adentro do território que é de Deus, Deus escolhe um homem, Elias o Tesbita. Baal, de onde vem o nome Et-Baal, de onde vem o nome descrito no Novo Testamento de Baal-Zebu, que é o nome para Satanás. Deus chama um homem cujo nome também é muito importante na história. Você já ouviu falar, obviamente, de Daniel, que significa Deus é meu juiz. E a gente pode ver, dentre esses Els da Bíblia, Ezequiel e todos os nomes que você sabe que terminam com El. El, Deus. Mas há um outro nome para Deus na Bíblia, que é El-Yah, de aleluia. Portanto, El-Li-Yah significa o Senhor é Deus. De um lado você tem Baal e de outro tem o Senhor é Deus na vida de um homem que se levanta contra a adoração falsa, contra Baal, contra os profetas de Baal, contra uma vida organizada a partir de uma adoração falsa, contra um sistema de crenças espúrio que entrou em todos os cantinhos do povo de Israel. E a vitória do Senhor é certa a partir de um homem.
Mas eu queria te chamar a atenção para mais uma coisa, sobre um comentário que o Tiago faz sobre Elias, que está em você e em mim, em cada canto da nossa vida, e precisa ser considerado fortemente. Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Destaque-se no texto algo tremendo. Ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele não abre as mãos e cai fogo e sai fogo e acontece um fenômeno poderoso a partir do seu coração, das suas mãos e bem menos da sua própria oração. O destaque do texto é a semelhança que existe entre Elias e nós, por mais que a gente abra a Bíblia e veja as diferenças que existem entre Elias e nós. Mas note o que Deus está querendo nos chamar a atenção neste texto. Ele recebeu uma ordem, ele recebeu uma mensagem, ele está consciente como profeta da intervenção de Deus para salvar o seu povo a partir de uma disposição, quando Deus quer chamar o seu povo a prestar atenção no seu pecado, e Deus diz para Elias, não vai chover. Você e eu concluímos rapidamente. A resposta, a frase, a intervenção gerando seca, ela vem da parte de Deus. Ou seja, Deus fala para Elias, não vai chover. E o que é que Elias faz para não chover? Não, ele não baixa a cabeça e fala, tá bom, então não vai chover. Ele vai e ora para que não chova, sendo que mesmo assim, Deus disse que não ia chover. E Deus disse para ele que ficaria 3 anos e meio sem chover. Portanto, o que se espera é que ele abaixe a cabeça, ou levante a cabeça e fala, deu 3 anos e meio, agora é só esperar a chuva. Mas não é isso que acontece. O texto diz que ele agora sobe o monte e ora para que chova. O que esse texto está dizendo para você e para mim, finalmente, sobre essa relação que Elias tem com Deus, que eu tenho com você e com Elias? Ele foi chamado para dizer ao planeta que o Senhor é Deus, e o Senhor se faz Deus através dele. Elias, um homem semelhante a nós, colocado no projeto criador de Deus para essa terra, é colocado para ser a interferência. Ele literalmente é o gerenciamento das ações de Deus aqui na terra. Deus age por meio dele, o chama para orar, e na oração de Elias as coisas acontecem. Nós muitas vezes olhamos para o texto bíblico e nos vemos distante daquilo que Elias está fazendo, enquanto Deus está falando exatamente o contrário. Ele ora e as coisas acontecem. Ele ora e a vontade de Deus, inclusive aquela pré-determinada, também acontece. Elias era um homem semelhante a você, semelhante a mim, que subiu o monte e pediu por uma intervenção. Ele não pede por uma nova promessa, ele pede para o cumprimento da promessa. E o povo todo clama, o Senhor é Deus, pelo Deus que foi visto por meio do seu interventor. Você e eu.